Boa noite, feliz, acho que um título sempre pode ser uma virada de chave, a gente espera que seja. É um começo de um novo trabalho, o Mister não conseguiu passar tantas coisas, mas ajustou algumas coisas, alguns detalhes que ele acredita. Muitas coisas também eram parecidas, ele mesmo falou, e queria só ajustar com um pouco do que ele vê como jogo, que era diferente de algumas coisas do Felipe. Mas feliz, por acho que um título em cima de um rival dentro da nossa casa, com a nação nos apoiando, acho que com certeza pode ser uma virada de chave para um ano vitorioso, porque a gente... internamente, a gente nunca duvidou da nossa capacidade, a gente sabia que era questão de trabalho, de virar algumas coisas que não tinham começado bem no início do ano, mas que a gente acreditava muito no talento, na nossa qualidade, principalmente na nossa dedicação e no nosso profissionalismo, e que em algum momento as coisas iam virar, e espero que, como eu disse hoje, seja uma virada para um ano vitorioso que a gente... Luiz, como que esse elenco está se recuperando dessa cicatriz que machucou tanto essa semana? Não, é óbvio que é do Felipe, é óbvio que também é dos meninos que começaram jogando antes da gente voltar a jogar Carioca, aqueles 3 jogos que os meninos fizeram também, que hoje estão fazendo lá a competição da Libertadores Sub-20, esse título também é deles, é do Felipe, da comissão dele, de todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que trabalha no dia a dia no CT, e especialmente também para nós e para nossas famílias que elas sofrem com a gente depois de 2 finais perdidas. Acho que a gente sofre muito e a família é quem aceita toda essa frustração que fica na cabeça. Agora é começar a pensar no que vem pela frente e esse título que nos gera mais confiança para começar nossa caminhada nesse ano tão importante que a gente tem, defendendo 2 grandes títulos que a gente ganhou no passado. Então é isso, muito feliz com isso e continuar trabalhando para continuar melhorando e cada dia ser melhores. Você falando com o Ortiz ali, ele falou, cara, parece que vai ser uma virada de chave pra gente, pelo que a gente sentiu aqui no jogo de hoje, pra esse início de temporada ruim. É assim, tá pegando pra vocês depois de uma semana pra lá de tumultuada, né? Sai o Felipe, entra no Jardim e agora vocês conseguem esse tricampeonato. Bom, depois de uma semana bem conturbada aqui, a gente estava precisando desse resultado positivo, desse título, em cima de um grande rival, num clássico. Acho que ele nos dá... volta um pouco a confiança e nos coloca no cenário melhor para a continuidade da temporada. Fico feliz pelo resultado, pelo trabalho, pelo esforço do grupo nesse jogo. Assim como nos outros, a gente se esforçou muito mais. A gente deixou o detalhe ali do jogo, às vezes, atrapalhar e nos descuidamos em algum momento. Hoje fomos mais consistentes e conseguimos, nos pênaltis ali, ser mais eficientes. Vocês estavam perto de levantar a taça ali, a torcida gritou Felipe Luiz. Como é que o elenco também recebe isso depois da saída dele, esse processo todo? Ainda estão tentando assimilar? Bom, tudo acontece muito rápido no futebol, a gente sabe como que é. O Felipe encerrou o ciclo dele aqui e eu acho que a gente, como nós jogadores e os torcedores, sabemos da linda história que foi esse trabalho do Felipe, esse ciclo, e eu acho que é por isso que eles cantaram o nome dele. A gente também é grato por tudo que ele fez, esse título também é dele, com certeza. Mas agora a gente tem que pensar daqui para frente, um novo ciclo, um novo treinador. Essa vitória vem também para dar uma tranquilidade a mais para o Leonardo Jardim implementar o trabalho dele e tranquilidade para o restante da temporada aí, que temos muitos jogos e muito ainda para mostrar nesse ano. Nós somos cobrados da mesma maneira que ele é cobrado também, e o Flamengo é assim, se a gente não entrega resultado dentro de campo, as cobranças vão vir naturalmente e a gente tem que continuar trabalhando, manter a cabeça no lugar, saber daquilo que a gente tem que melhorar, principalmente nós jogadores e o staff depois também, saber aquilo que precisa melhorar para que a gente possa ter um caminho juntos de vitórias. Eu acho que fica conturbado pelas derrotas, assim que as vitórias vierem, eu acho que o clima vai ficar mais tranquilo, as conversas vão ficar mais empolgantes e as cobranças vão desaparecer. Você pode dizer pra gente? Nenhuma mudança é fácil, né? Quando tem mudança a gente precisa se adaptar, né? Requer tempo também. Claro que foi uma situação que a gente não esperava, né? Ali aconteceu logo após a 8-0, mas aconteceu, né? O que eu tenho para falar é que esse grupo, eu tô há 6 anos, sempre soube lidar muito bem com pressão ou com momentos difíceis que acontecem no futebol, e sem dúvida nenhuma isso foi mais um. E que hoje, né, demos a resposta, né, ganhando esse título. Não é fácil ganhar um clássico, uma final, mas como eu falei, o grupo está motivado, esperançoso também com esse início do Léo Jardim, que chegou, né, teve 3 dias somente de treino, né, ainda pouco tempo, mas que mostrou, né, que o grupo, né, vai abraçar ele sem dúvida nenhuma para juntos a gente ter uma era vitoriosa, uma era de conquista, que é isso que todo o grupo quer. Ele falou um pouquinho sobre você na coletiva de apresentação, como ele pretendia te usar e tal. O que vocês já conversaram, como tem sido esse início de trabalho com ele? Um início muito bom, né? Individualmente falei com ele também, né? Ali pouco, como eu falei, teve poucos dias, mas que ele entende, né? Da maneira que eu jogo, a maneira que eu posso oferecer pro time, né? Hoje, algumas jogadas ali pra saída de bola também que ele tentou fazer longo em mim, né? Esse jogo de costa ali que também quase saiu o gol no primeiro tempo, mas sem dúvida nenhuma tem muito pra gente crescer junto, pra gente ganhar juntos, que é isso que a gente quer e espera, né? Então, fico feliz por esse começo, já cedo, sendo vitorioso pra ele, pra todo o grupo, e que continue assim. Vencer com essa camiseta sempre foi um sonho meu e hoje eu estou muito feliz, é um dia muito especial para mim, para minha família que sonhou isso junto comigo, e eu espero que seja um ano vitorioso, que a gente possa ter muitos dias como esse aqui. Obrigada. Tá tendo já algumas mudanças, como a concentração na véspera desse jogo, algumas outras regrinhas aí de vestiário. Como é que o grupo vai lidando com essas novidades numa semana que parece que passou um furacão em cima do Ninho?
Não, com certeza. A gente sabe que quando o Flamengo não vence, começa a passar esse furacão, mas a gente continua trabalhando firme, a gente continua concentrado e sabemos que tinha esse jogo de hoje para dar a volta por cima, para começar as coisas voltarem a dar certo, e nada melhor que ganhar um clássico em cima do Fluminense, ser campeão, dar esse presente para a nação. E eu acho que vem de cada treinador tem uma forma de trabalhar, e acho que com o passar do tempo, agora teve só 4 dias com ele, eu acho que semana após semana a gente vai entender melhor como é que ele trabalha, como é que é o jeito dele agir, e esse grupo é muito bom, esse grupo acolhe muito bem os treinadores, acolhe muito bem todo mundo, então eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso aqui. Não, é essa loucura, todo mundo falava que a gente ia ser rebaixado, que a gente ia jogar esse playoff aí do rebaixamento, muita gente também dava o Fluminense como favorito hoje, mas a gente, essa acho que é a diferença do Flamengo, a gente não fala, a gente trabalha e a gente faz. E hoje a gente é tricampeão carioca, estou muito feliz de voltar a vencer, a gente estava precisando desse título, a gente estava precisando dar esse presente para a nação, para que pudesse unir de novo o grupo e a nação, porque quando eles vêm aqui e fazem essa linda festa, o Flamengo é muito difícil de ser batido. Em relação ao Paquetá e ao Arrascaeta, claro que são 2 jogadores que têm o seu ADN de zona central, de médios ofensivos, mas existe, em termos do Paquetá, uma polivalência. Ele já demonstrou em vários clubes que é poder jogar por fora, jogar a médio ofensivo ou jogar eventualmente a 8. O Flamengo tem 70, pode chegar a 78 jogos, acho eu, ou próximo de 78 jogos numa época, se tiverem todas as finais. Além dos jogos das seleções, porque temos muitos internacionais. Estamos a falar de mais de 7.000 minutos. Na Europa, um jogador normal joga 4.000 minutos. Por isso temos que ter necessidade de ter 2 jogadores por posição. Se quisermos ser competitivos, temos que ter essa possibilidade, porque eu não acredito que o futebol e o Flamengo sejam uma equipa com 11 jogadores, porque ninguém consegue fazer este número de jogos. E estamos a falar que temos 7 internacionais que ainda vão à seleção e vão fazer ainda mais. Que o Paquetá está incluído nessa situação. O Paquetá tem uma situação que vai fazer uma época e meia sem parar, também, porque ele veio já de meia época de competição no exterior, está a recuperar um pouquinho a sua condição física, é um jogador fundamental para a estrutura do clube, tal como o Arrascaeta. Por isso é uma questão de gestão e feliz o treinador que tem 2 jogadores dessa qualidade. Com certeza que nós utilizamos muito daquilo que o Filipe tinha realizado. Neste jogo, pessoalmente, eu procurei que nós conseguíssemos anular melhor o Fluminense do que tinha sido nos últimos 2 jogos, principalmente o último jogo do campeonato do ano 2025 e o primeiro do Carioca, porque onde o Fluminense conseguiu chutes ao golo muito mais do que hoje. Hoje consegui um chute ao golo. Fomos mais consistentes no processo defensivo. No processo ofensivo tivemos ainda algumas dificuldades, principalmente decisão, mas em termos comportamentais estou feliz com a equipa. Jogar a Flamengo também é jogar com atitude, com empenho, e foi isso que aconteceu. O ano passado tive quase 11 meses no Brasil. Vivi também as competições da Conmebol, não fui a Libertadores, mas fui a Sul-Americana, vi o campeonato, vi a Copa do Brasil até a meia-final, e sei desta carga que existe aqui no Brasil. Por isso, a importância do Flamengo ter um grupo de jogadores que permitam uma rodagem, permite a rodagem de forma a não termos lesões e de forma a que sejamos competitivos e pressionados todos os jogos. É uma coisa que eu gosto no meu ADN, é que a equipa seja um pouco mais pressionada, um bloco mais próximo, redução mais rápida em termos dos equilíbrios. E hoje em alguns momentos aconteceu, com certeza, na segunda parte perdemos um pedacinho essa capacidade, mas com a entrada de alguns jogadores, no futuro eles vão ganhar outra condição e também as soluções vão permitir que a gente seja competitivo durante maior período de tempo. Estou muito grande estar aqui no banco e a estrear num Fla-Flu. Há muitos anos atrás eu vim aqui ao Brasil ver um Fla-Flu no antigo Maracanã e foi uma experiência extraordinária. Em relação ao ganhar, com certeza que o mais importante é ganhar, mas gostamos de ter uma equipa equilibrada em relação ao jogo. Eu da análise que fiz nos últimos jogos do Fluminense contra o Flamengo, verifiquei algumas transições onde fizeram golos, criaram situações de perigo. Hoje, em termos estratégicos, conseguimos ser mais compactos e isso permitiu um maior equilíbrio, só um remate ao gol do adversário, mas com certeza que temos ainda muito para progredir como equipa. Renato, aqui, parabéns aí, seja bem-vindo ao Futebol Carioca, Cícero Melo da ESPN, dos canais Disney. Muito obrigado. Tem uma curiosidade, eu sei o quão é difícil um treinador assumir um time há 4 dias de uma final, e fico me perguntando, vou perguntar para você. Como que você chegou ao 11 que você escalou de saída? Você se aconselhou com gente que está ainda dentro do clube? Você viu vídeos, os últimos vídeos do Flamengo? Ou você já vinha acompanhando o Flamengo há muito tempo e tinha na cabeça um time ideal? Como você chegou a esse time titular para esse jogo específico, que é o seu primeiro jogo? Se você me permite, só uma perguntinha, não tem nada a ver com o jogo. O Flamengo, antes de você chegar, procurou muito por um 9, um atacante de referência, porque só tem o Pedro. Ainda é possível, mesmo com a janela de transferências fechada, internacional, achar um 9 e você precisa ainda de mais um jogador para aquela posição específica, para não precisar improvisar jogadores? Em relação ao 9, com certeza que um campeonato longo como é aqui no Brasil, com as competições internacionais também, com as seleções, o Pedro sozinho como avançado
não vai chegar, não é? Ele é muito bom jogador, ainda hoje quero lhe dar os parabéns porque ele teve uma atitude e um empenho físico muito grande. Quando eu falei com ele aos 70 minutos, ou quando ele saiu, ele já estava com alguma fadiga localizada nos posteriores. Eu disse, pô, fizeste o teu trabalho, agora sais e vai entrar outro, com certeza temos que adaptar. Temos o Young, o Wallace, que é um jovem também que vai ter oportunidades também de jogar naquela posição. Temos o Bruno Henrique, que também é capaz de jogar naquela posição. E no futuro, se nós conseguirmos trazer um jogador que nos permita não haver mais adaptações, com certeza que vamos tentar isso, porque, como eu vos disse, o desgaste é muito grande. Jogar no Flamengo tem que jogar no máximo e as soluções são importantes para a gente manter uma equipa vitoriosa. Em relação à primeira pergunta. Eu escolhi os 11 porque já conheço a equipa do Flamengo, aproveitei por aquela equipa que tinha jogado mais junta já há algum tempo. Alguns jogadores destes também descansaram no jogo com o Madureira e estavam mais frescos do que os outros e aproveitei. Mas eu sinceramente não acredito em 11, eu acredito num grupo de trabalho. Com certeza que vamos ver já no próximo jogo do Cruzeiro algumas alterações, porque eu quero uma equipa fresca, quero uma equipa competitiva, quero uma equipa que consiga defender bem e atacar bem. E sei com certeza que às vezes os adeptos, os fãs gostam de um 11, mas o 11 não é possível jogar a época toda, senão vamos correr riscos de lesões, vamos correr riscos de perdermos muitos jogadores. O importante é termos soluções. Como falei anteriormente do Paquetá, que para mim é um titular, o Cebolinha que entrou, temos ainda o Nico, temos o Everton, que é um jovem muito importante, temos o Danilo, temos o Royal e o Ayrton, temos várias soluções que têm que ser utilizadas para que a gente consiga ser competitivos, porque não há outra forma. Não há outra forma de conseguir esse tipo de situações. Com certeza que nós temos alguns jogadores que já são experientes, de grande qualidade, nacional e internacional, mas ninguém vai pedir para que joguem sempre, porque assim, o risco de lesão é muito grande. Boa noite, Leonardo Jardim, aqui Lucas Baia do Lance, parabéns pela conquista. Acredito que as próximas horas vão ser para comemorar esse título, mas já nessa semana tem um grande jogo contra o Cruzeiro, uma grande equipe que também foi campeã nesse domingo. E aí você vai reencontrar seus companheiros, enfim, jogadores. Também eu reencontro o Tite no Flamengo, um jogo importante por isso também. Mas quero saber para você como vai ser, como é que você trabalha, você reencontra também, o quanto isso pode ser importante na sua preparação para o jogo. Já conheceu um elenco que há pouco tempo que esteve junto, quero saber como é que vai ser a preparação para o jogo. Obrigado. Vai ser uma preparação normal do Flamengo, que vamos ter que recuperar amanhã, já pela manhã, recuperar os nossos jogadores, ativar aqueles que jogaram menos e depois conseguir, em termos estratégicos, preparar uma equipa competitiva. Uma equipa competitiva que seja capaz da nossa casa controlar o jogo, ser pressionante. Com certeza do outro lado também tem uma excelente equipa. O Cruzeiro, no ano passado, conseguiu bons resultados com o Flamengo. Espero a gente quebrar esse índice. Jardim, Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Parabéns. Hoje deu para notar que no primeiro tempo você conseguiu anular ali com o time, o plano de jogo, as principais transições do Fluminense, que é um time de muita transição, dando liberdade para os zagueiros dele jogarem, interceptando bolas num bloco muito compacto ali no meio de campo. E você parece ter variado bastante a altura desse bloco, né? Ora um pouco mais baixo, ora um pouco médio e alguns momentos mais alto. Muito compacto lateralmente também. Só que na hora de sair, o time não parecia ter tantos jogadores de velocidade como normalmente tem nos trabalhos que você atua. Primeira pergunta, você coordenou, foi com isso que você gastou mais tempo nessa semana? Altura do bloco, compactação do bloco e momentos ali de defesa? E 2, você sentiu falta desses jogadores de velocidade por dentro? Há com certeza que em relação da organização do sistema defensivo, o compacto da equipa, foi uma coisa que nós trabalhámos pelo facto de termos analisado que o Fluminense estava a conseguir fazer transições perigosas contra nós. Fez no último jogo, fez no jogo anterior. Acontecemos que nós expusemos os nossos laterais um pedacinho mais alto, fizemos uma construção a 3, obrigámos quer o Canóbio, quer o Serna a defenderem muito baixos e depois com certeza que eles tinham menos capacidade de chegar na transição. Foi essa a nossa estratégia, trabalhamos isso com os jogadores e em relação ao que temos, eu acredito nestes jogadores. Também temos jogadores que são rápidos. Acho que a equipa, os jogadores pelo momento que aconteceu agora nestes 2 meses perderam um pouco de confiança, recuperar a confiança deles, de forma a termos uma equipa competitiva, organizada em termos defensivos, em termos ofensivos, qualitativa, em termos de circulação, em termos de decisão do último terço. Mister aqui, boa noite, parabéns. Bruno Vilafranca da TV A Crítica. O senhor falou agora há pouco, também falou na sua coletiva de apresentação sobre tempo, né? E tempo é uma coisa que os técnicos no Brasil têm muito pouco. Você não teve a pré-temporada, né? O Flamengo está chegando agora, mas a gente está mais perto da pré-temporada do que do restante dela. E o senhor já tem agora mais um jogo importante. Vai ter provavelmente, claro, com a parada da Copa do Mundo, eu sei, mas no Brasil é quarta, domingo, quarta e sábado. Tempo é uma coisa que vocês não têm. Sabendo desse jogo contra o Cruzeiro, mas isso serve para o restante da temporada. Como é que o senhor está vendo essa questão? Tendo que recuperar jogadores e, ao mesmo tempo, com pouco tempo de campo e bola, justamente por conta dos jogos um atrás do outro. Como é que o senhor coordena isso internamente? Porque o senhor tem que montar o time à sua maneira, mas não tem tanto tempo de campo e bola. Tenho que organizar as coisas de forma a conseguir trabalhar, não é? E também conseguir montar a equipa e aproveitando sempre aqueles que não jogam para trabalhar mais um pouco. E esses que não jogam, ao trabalhar, vão ganhar condição, vão jogar mais e os que tiverem a jogar mais, recuperá-los. E há a gestão aqui destes elementos todos.
Eu perguntava-me, se estivesse no início da época, como é que eu fazia. Eu fazia assim, jogava os 11, os outros treinavam uma semana. Depois jogava os outros treinavam uma semana. Só era possível assim, era a minha estratégia se eu estivesse aqui no início da época. Mas como não estou agora, por isso tenho que organizar desta forma. Aqueles que não jogaram hoje, talvez amanhã de manhã já treinam bem, vamos treinar não só o físico, mas também vamos trabalhar a organização. E alguns desses podem já se apresentar pelo Cruzeiro, porque 3 dias depois, talvez os que não jogarem contra o Cruzeiro já vão se apresentar contra o Botafogo e assim sucessivamente. E lutar por todas as competições, como sabem que é o ADN do clube. Mister, Rock Hudson, coluna do Fla. Na gestão do Felipe falava-se muito sobre a questão mental dos jogadores, né? E o Flamengo perdeu ali a Supercopa, perdeu a Recopa. E na sua chegada, como é que você pôde avaliar o mental desses jogadores e quão importante foi essa vitória hoje nesse quesito mental, que também faz muita parte do futebol nesse momento? Qual é a tua avaliação do estado mental dos jogadores e anímico? Com certeza que quando cheguei os jogadores estavam tristes por 2 fatores, porque não puderam ajudar mais o Felipe e o Felipe era uma pessoa que eles tinham muito carinho. Estavam tristes por ter perdido 2 competições que eram importantes nesta primeira fase, que era a Supertaça e também a Recopa. E queriam mostrar, porque há muita gente aqui que os nossos jogadores têm dignidade, os jogadores também têm brilho e queriam mostrar. E nós trabalhamos um pouco em cima desse brilho, em cima dessa capacidade, porque são homens, são pais de família e eles quiseram reagir e quiseram mostrar que também podem ser outra vez competitivos. E é isso a nossa estratégia em termos de futuro, isso psicológico, trabalhá-lo de forma que voltamos outra vez a ligar o on para sermos competitivos, porque existe sempre em todas as equipas, as grandes equipas, quando ganham muito num ano, no outro ano às vezes dão um relax, e é esse momento agora que nós percebemos, e toda a gente percebe, e os jogadores estão imbuídos desse espírito de voltar outra vez a ligar para mostrar aquilo que são capazes. Jardim, boa noite. Fábio Torres, canal da SRN. Sobre a saída de bola do Flamengo no jogo de hoje, muitas vezes saiu jogando numa linha de 3. Os volantes baixando, ora o Jorginho, ora o Eric Pulgar, para fazer essa saída, e os laterais espetavam bastante, jogavam muito agudos. Isso permitiu também com que tanto Samuel Lino quanto o Carrascal fechasse um pouco mais por dentro dessa movimentação de ataque. Isso foi algo planejado para o jogo de hoje, ou é uma ideia tática que você tem para implementar no Flamengo nas próximas partidas? Como eu disse anteriormente, com certeza que é uma situação que pode ser de futuro, mas que no jogo hoje a importância de expor os nossos laterais era para baixar também o Canóbio e o Serna, que se eles estivessem baixos iam ter mais dificuldades de contra-ataque. E foi isso que nos provocou dificuldades no jogo da Taça e no último jogo do campeonato. E eu não queria estar a repetir a dose e disse aos jogadores, se conseguirmos pôr os pontas mais baixos, o contra-ataque vai ser feito ou pelo ponta de lança ou muitas vezes pelo meio ofensivo. E aí 3 no meio a gente somos capazes de gerir, e em termos estratégicos foi isso o nosso plano, e que acabou por correr bem, porque se chegaram uma vez ao gol, ao contrário do que tinha acontecido nos últimos jogos, não tinham chutado 6 ou 7 vezes e tinham feito golos.